Belo lugar, o mais original e notável que jamais vi, pela beleza, sublimidade, segurança, quer contra os ventos, quer contra as ondas, e pela possibilidade de defesa contra os ataques por mar e por terra. Um porto assim é quase inconcebível. A cidade jaz a 2 milhas de nós, em grande extensão de colinas altas e montanhas. Já me desfiz da indumentária marítima. Estou pronto para o desembarque. Índios negros e brancos promoveram uma diversificação religiosa no nosso país desde a colonização. Os índios panteístas assistiram logo em 26 de abril de 1500 à primeira missa católica celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. A miscigenação religiosa se completa com a chegada dos escravos negros e seus rituais afros. Como resultado desta diversidade herdada desde o início da sua história, temos hoje um país dos quais 74% são católicos romanos, 1,5% espíritas, 0,3% afro-brasileiros, 7,3% sem religião e 15% são os evangélicos. Dentre estes estão os presbiterianos, com cerca de 1 milhão de fiéis em todo o território nacional. O IBGE só diz 1 milhão, mas as nossas estatísticas internas apontam para 500 mil presbiterianos. Certamente o IBGE levou em conta outros fatores que nós não temos, como os próprios presbiterianos independentes, presbiterianos renovados, presbiterianos conservadores e outros tipos de denominações presbiterianas. Nós, no geral, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós trabalhamos com a estimativa de 500 mil membros e tem havido um crescimento relativamente bom nos últimos anos. Martinho Lutero, monge agostiniano alemão, foi aconselhado por um superior seu a estudar e ensinar a Bíblia, o que o leva a encontrar nela um Deus amigo e salvador. Este novo entendimento expressou-se na doutrina da justificação pela fé, pedra fundamental da Reforma. Indignado e discordante com os costumes da Igreja e com a venda de indulgências, em 1517 afixou na abadia de Wittenberg suas famosas 95 teses contra a venda de indulgências. Seus estudos chegaram às mãos de homens como Zwinglio e Calvino, os reformadores da Suíça. João Calvino, acolhido em Genebra, escreve resumos da fé reformada nas suas Institutas da Religião Cristã, Manual dos Reformadores. E em 1646 publicam a Confissão de Fé de Westminster, que junto com os catecismos formavam os símbolos de fé do grupo confessional, os presbiterianos. A presença reformada no Brasil é muito antiga. O primeiro grupo de reformados, de calvinistas, que vieram para o Brasil, foi na experiência da França Antártica, na década de 1550, na Baía da Guanabara. Entre os franceses que vieram para essa colônia, vieram também uns poucos reformados franceses, que eram conhecidos como huguenotes. E então essas pessoas, por exemplo, no dia 10 de março de 1557, realizaram o primeiro culto, não só reformado, mas protestante das Américas, não só do Brasil, mas de todo o território americano. Outra tentativa foi com os holandeses em meados do século XVII, no contexto da guerra contra a Espanha. Esses holandeses que ocuparam o Nordeste eram calvinistas, muito fervorosos. Tá? Cerca de 50 pastores foram trazidos da Holanda para o Brasil nesse período. E eles criaram muitas igrejas, chegaram a criar 2 presbitérios e um sínodo. E fizeram um trabalho muito bom também de evangelização dos índios da região. Tá? Então é o chamado Brasil holandês, lá sob a liderança do príncipe calvinista Maurício de Nassau. Com a expulsão dos holandeses, as igrejas nativas vieram a extinguir-se e por 150 anos desapareceram os vestígios do calvinismo no Brasil.
Somente após a chegada da família real, em 1808, o protestantismo pôde estabelecer-se definitivamente no Brasil. Ser presbiteriano é abraçar uma determinada tradição, uma determinada corrente dentro do movimento protestante, dentro do protestantismo histórico. Corrente essa que se caracteriza por vários aspectos teológicos, doutrinários, administrativos, organizacionais e também práticos. Ser um herdeiro dessa tradição reformada que começou na Suíça do século XVI com Ulrico Zwinglio e João Calvino. O nome presbiteriano tem a ver com o governo exercido por presbíteros. Em termos teológicos, eu diria que a nossa fé, a nossa doutrina é doutrina reformada ou calvinista. Eu creio firmemente que, antes de tudo, é ser cristão. Então nós somos presbiterianos que concordamos com aquele presbiterianismo esboçado por Knox, Calvino e seus seguidores. Presbiteriano vem da palavra grega presbíteros, que significa ancião mais velho. Então, para nós, a igreja presbiteriana é a igreja governada pelos anciãos, que anciãos não quer dizer necessariamente mais velho, antigão na igreja, mas é porque no Novo Testamento nós encontramos a eleição de presbíteros, que eram homens eleitos pela igreja para assumirem o governo da igreja junto com os apóstolos. Ser presbiteriano significa ser consistentemente bíblico, não superficialmente, mas profundamente bíblico. João Calvino, em 1541, escreve Ordenanças Eclesiásticas, onde apresenta uma forma de governo da igreja, o que viria a ser o modelo para os presbiterianos. Nascido em 1833 na Pensilvânia, Estados Unidos, influenciado pelo avivamento de 1855, se decide por missões e vem para o Brasil com apenas 26 anos de idade. Na manhã do dia 12 de agosto de 1859, desembarca na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, trazendo na mala leituras, determinação e vontade de compartilhar o Evangelho da Graça Divina. Logo em 1862, funda a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, na capital do Império, na Rua do Ouvidor. Em apenas 8 anos de trabalho no Brasil, o missionário fundou igrejas, criou o presbitério e um seminário teológico no Rio de Janeiro, além de publicar o jornal Imprensa Evangélica em novembro de 1864. Os pensamentos de Martinho Lutero produziram uma reforma global no sistema de ensino da Alemanha, o que inaugura a escola moderna. É dele a ideia de escola pública para todos, organizada em 3 grandes ciclos: o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Pastores protestantes residiram em São Paulo e notaram que o alto nível de analfabetismo impedia a divulgação das doutrinas reformadas, alicerçada na leitura da Bíblia. Em 1870, funda o Mackenzie, um marco na história da pedagogia do país. Em 1891, foi organizado o curso superior, sendo em 1894 o lançamento da pedra angular após uma doação de $50 mil, feita por J.T. Mackenzie, um nova-iorquino que cedeu seu nome à escola e à faculdade. Hoje, esta instituição presbiteriana permanece como referência de um ensino de base reformada e com princípios cristãos.
Na Bahia, podemos destacar o Instituto Ponte Nova, em Wagner, na Chapada Diamantina, o Colégio Augusto Galvão, em Campo Formoso, e o Colégio 2 de Julho, em Salvador, além de outras instituições de ensino vinculadas às igrejas locais. Francis Joseph Christoph Schneider, alemão naturalizado americano, foi o terceiro missionário enviado ao Brasil. Na Bahia, em 1871, foi o pioneiro, chegando no dia 9 de fevereiro. Imediatamente conseguiu reunir algumas pessoas para o culto divino. No dia 21 de abril de 1872, ele organizou a Igreja Presbiteriana da Bahia. Desde então, o Evangelho não mais deixou de ser anunciado na Bahia. Nós somos hoje 15 mil presbiterianos. Esse número não é exato, é um número aproximado. Em 110 igrejas que fazem a presença presbiteriana aqui na Bahia. Florescente às margens do rio Paraguaçu durante o ciclo de cana-de-açúcar do século XVII, tombada pelo patrimônio histórico nacional, a bela cidade de Cachoeira acolhe a mais antiga igreja presbiteriana do Recôncavo e do interior da Bahia. Foi um trabalho inicialmente de Schneider, que veio se incorporar o Houston em 1875, e nesse ano organizaram a Igreja Presbiteriana de Cachoeira. Assim como nos atos heróicos nas lutas pela independência da nossa pátria no ano de 1822, onde Dom Pedro I foi aclamado como imperador, os bravos missionários reverendos James Houston e Francis Schneider, pioneiros da Igreja Reformada do Recôncavo, fundam a Igreja Presbiteriana de Cachoeira em 12 de setembro de 1875, a segunda igreja do Estado. Conserva ainda seus traços originais, sendo possível ter acesso a documentos do início do século passado, com assinaturas de líderes como Dr. William Waddell e George Chamberlain. 17 quilômetros de praia, vasta mata atlântica, manguezais e casarões dos séculos XVIII e XIX formam a beleza da Princesa do Sul, Canavieiras. Nome proveniente do cultivo da cana-de-açúcar vinda de Portugal, cultivo este que não durou muito tempo, sendo sufocado pelo fruto de ouro, o cacau. As primeiras sementes desse fruto em solo baiano foram plantadas na fazenda Cubículo, às margens do rio Prado, em Canavieiras. Houve um grupo de irmãos, de crentes da igreja de Cachoeira, que resolveram se mudar para Canavieiras. E assim começou a igreja presbiteriana de Canavieiras, que foi a terceira igreja. Pouco tempo depois, solicitaram que o pastor Macau fosse oficiar a profissão de fé de 40 pessoas da cidade. A igreja é organizada em 1906. 2 meses depois, foi empossado o primeiro pastor efetivo, o reverendo Salomão Barbosa Ferraz. No ano de 1902, vindo do Piauí, conduzindo sua boiada de 200 cabeças, o coronel Benjamin Nogueira passava pela região setentrional do polígono da Seca e é recebido pelo coronel João Dourado, um descendente de português, herdeiro de uma sesmaria na então fazenda Canal. João lhe falou e mostrou a situação sofrível em que se encontravam seus gados e em consequência do longo período de seca. O coronel Benjamin caminhou em direção à Caatinga Seca
se ajoelhou entre as pedras e orou a Deus pedindo chuva. Não demorou muito, os açudes estavam cheios e as aguadas transbordavam. Este fato impressionou o coronel João Dourado, que convidou Benjamin para tomar um café, oportunidade em que compartilhou o Evangelho da Graça e lhe ofertou uma Bíblia. 3 anos depois está fundada a Igreja Presbiteriana de João Dourado. Em comemoração ao centenário da igreja, foi fundado o Museu Coronel Benjamin Nogueira, em homenagem ao boiadeiro pioneiro. O pequeno município, próximo a Lençóis, na Chapada Diamantina, foi criado no final do século XIX, quando se desmembrou do município de Morro do Chapéu. Tudo começou obedecendo um plano de Deus. Os americanos, na pessoa do reverendo William Alfred Waddell, compraram a fazenda Ponte Nova e desenvolveram um trabalho que beneficiou toda a região. Em 1906, fundam o Instituto Ponte Nova, funcionando em regime de internato e nos moldes do Mackenzie, é a primeira escola normal do interior da Bahia. Os missionários trouxeram para aqui uma educação completa, integral. 10 anos depois, iniciam o trabalho na área de saúde, com o funcionamento do Grace Memorial Hospital, nome dado em memória da esposa do primeiro médico da região, o Dr. Walter Wellcome Wood, Dr. Wood como era conhecido, e também se iniciam as aulas da escola de enfermagem. Devido a carências de serviços na área educacional e de saúde, mais de 50 municípios dependiam da sede municipal de Wagner. E trouxeram também a fé, a Bíblia. Além de ter um novo templo para reuniões, o primeiro prédio ainda é conservado e o sino anuncia o início do culto, convidando a comunidade de Wagner para o encontro com o Deus soberano. Apregoando sobre a pedra angular e anunciando em algumas fazendas Jesus Cristo como o bem mais precioso, Macau levou os coronéis João Francisco da Cunha Regis e Alexandrino Galvão, assim como familiares destes, a conhecerem o Evangelho da Graça, a se converterem e se tornarem os primeiros membros da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, a cidade das Pedras Preciosas. Além da preocupação com o bom ensino e com a saúde, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma grande consciência de responsabilidade social, pois entende que o ensino social é consequência de uma vida transformada e o identifica com os ensinos de Jesus Cristo. O Conselho de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil, significa CAS, Conselho de Ação Social, é um órgão de assessoria do Supremo Conselho da Igreja e tem a missão de fomentar a responsabilidade social em todas as igrejas presbiterianas do Brasil, tem a missão também de assessorar as entidades que já existem e tem a missão de reunir estas entidades para trocarem experiências, para poderem fazer intercâmbios de ações. Então, a função do CAS basicamente é essa. O que nós estamos fazendo na prática hoje em todo o território nacional, nós temos hoje cerca de 329 entidades sociais organizadas. Na Bahia, nosso carro-chefe é o projeto de alfabetização de jovens e adultos.
que nós chamamos de alfabetização que transforma. Além disso, nós temos os projetos de construção de casas populares, o projeto de geração de renda e emprego, captação de águas de chuva, né? Projetos de agricultura familiar, de subsistência. Em parceria com igrejas locais, instituições de ensino e órgãos públicos, a Missão Servir tem feito trabalhos de sociabilização, construção de casas populares e fomentado eventos para viabilizar a diminuição do sofrimento das comunidades do semiárido baiano. A Missão Servir é uma organização não governamental que vem potencializando a Igreja Sertaneja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Sertão, por meio de projetos missionários, de plantação de igrejas e também projetos sociais. Esta é uma parte da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja inconformada com o mundo, que nestes quase 150 anos tem caminhado a passos firmes em direção ao alvo, ao sentido de tudo, ao Deus Criador, mantendo o compromisso com os ensinamentos sagrados e se doando sem reservas àquele que, sem reservas e com total amor, nos deu tão grande salvação.